Boa tarde, Maringá. Falamos ao vivo da Câmara Municipal, porque na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro, retornam as sessões ordinárias do Legislativo e retorna com algumas novidades importantes, como a presença de duas mulheres. Na gestão passada, na legislação passada, nós não contávamos com representantes do sexo feminino. Dessa vez temos a professora doutora Ana Lúcia Rodrigues, que foi eleita pelo PDT e que representa também um movimento de mulheres na cidade. Ana Lúcia, com qual espírito você chega à Câmara Municipal? Bem, eu chego com um espírito comprometido, né? Toda vez que eu penso na minha atuação, eu penso num processo de comprometimento, né, que eu tenho com o mandato que eu pretendo fazer e principalmente, né, a partir dos apoios que eu recebi, da votação que eu tive, né? Então, de fato, venho para cá com eu mesma com uma expectativa, né, muito positiva, né? Estou assim bastante otimista, inclusive, apesar de estarmos vivendo tempos muito difíceis, né? Eu estou otimista, José Carlos, de que a gente consiga contribuir, né? Eu consiga contribuir com o meu mandato, né, para dar algumas respostas, para amenizar, né, o sofrimento que o pós-pandemia vai significar na vida de tanta gente, de tantos trabalhadores que inclusive perderam seus empregos, né, de tantas pessoas que estão na iminência de perder suas casas, porque não tem como mais pagar aluguel. E vamos lembrar que em Maringá a gente tem quase 35% dos responsáveis por domicílio pagam aluguel, não tem sua casa própria. Então, são muitos compromissos, né? E o espírito que me anima e que me animou, né, a esse desafio de ser vereadora é esse. Sabemos que você sempre militou a favor de causas sociais que são consideradas muitas vezes por muitos políticos, por parte da cidadania também, como menos relevantes, como a questão dos moradores de rua, mas também a questão das questões sociais que envolvem, né, o município, como as mais de 30 mil famílias que são inscritas aí aos programas do governo. Hoje a gente não sabe nem exatamente essa conta, porque temos aí toda essa questão, né, desse auxílio emergencial, né, e temos uma pandemia em curso com uma vacina que, na verdade, por enquanto é só uma miragem. Diante disso tudo, lhe pergunto, você já tem algum projeto que pretende apresentar nessas primeiras sessões aqui? Bem, em relação mais diretamente, né, à questão da pandemia, da falta de vacinação, eu tenho que lembrar, né, nós temos que lembrar que eu sou professora, né, e que a educação, né, o nosso campo de atuação lá na escola, lá nas universidades, é um espaço que tem que ser tratado com muita seriedade, sabe por quê? Ele aglutina muita gente, né? Então, nesse momento, a gente já tem em vista aí a abertura das escolas, né? Então, as escolas começam a funcionar, a previsão para o estado é 18, para Maringá, da mesma forma, e eu me preocupo sobremaneira com isso, né? Nesse sentido, inclusive, estou encaminhando já um requerimento solicitando que a gente crie a comissão de educação aqui na Câmara, que não tem, né? Tem aí 3 comissões permanentes, tem algumas comissões especiais de funcionamento extraordinário, né? Então, já conversei com a mesa, né? Já conversei com a presidência, para que a gente crie imediatamente a comissão de educação, inclusive que tenha também atribuição nesse momento, né? Uma comissão que vai ter a atribuição de acompanhar todas as questões pontuais, né, que tiverem que ser resolvidas, respondidas e monitoradas sobre educação. E nesse momento, talvez a primeira mesmo, vai ser essa questão. Por quê? As escolas vão começar a funcionar, então nós temos como vereadores que fiscalizar
que esses protocolos que estão sendo implementados, né, que, portanto, assim, elas vão ser abertas, quem dá garantia, né, de que as pessoas estarão protegidas? Sejam os profissionais que atuam na escola, sejam os alunos, seja a comunidade, né? Então, são esses protocolos, são as convenções da saúde, né? Todas as normas sanitárias. Então, né, estou nesse momento comprometida, né, de uma forma muito célere aí, com a criação então dessa comissão, e mesmo antes da comissão, né, e eu inclusive pretendo me incluir na comissão, né, vou me credenciar para fazer parte, à medida que eu estou propondo a criação dela, para que a gente monitore isso, sabe, urgentemente, mas que também precisamos agregar aqui as famílias desses estudantes, né? As famílias têm que fazer parte, sabe, desse processo de monitoramento. Os sindicatos, sejam das escolas privadas, sejam, né, das escolas públicas, os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores. Né, nós temos, por exemplo, o sindicato do qual eu faço parte, o Sintemar, né, ele atua com os trabalhadores, né, das universidades e das escolas privadas de Maringá. Os sindicatos patronais estão mais presentes na comissão da saúde, né, na comissão do acompanhamento desse processo, criado, inclusive, nesse grande comitê criado pela prefeitura, né, mas o nosso sindicato, por exemplo, não está presente, né, e ele representa todos os trabalhadores de todas as escolas privadas do município. Ele representa todos os trabalhadores dos estabelecimentos de ensino superior do município, públicos e privados. Então, nós temos que imediatamente reunir, né, fazer essa discussão e para zelar para que 100% das normas e dos protocolos estejam sendo cumpridos na reabertura, né, dessas escolas, à medida que, né, estou considerando que esse processo já está deflagrado pela gestão municipal. Ele já está autorizado aí conforme, né, o último decreto que foi publicado. Tivemos um 2020 muito conturbado e muitas questões que passaram pelo legislativo praticamente o ano inteiro, sem uma presença de público, sem, portanto, aquilo que a gente pode chamar de uma determinada pressão, até mesmo, né, da sociedade sobre determinados argumentos, como, por exemplo, o plano diretor que ficou incompleto, né, e também até mesmo a questão das ZEIs. E vivemos também um momento aí de incerteza, já que a única coisa que poderia nos devolver a segurança, né, nesse momento é a vacina. Esses assuntos, essas temáticas voltam à tona agora e a gente não sabe como é que essas coisas vão se resolver, porque estamos esperando também. O que você diz para a gente sobre essas questões pendentes que são fundamentais, né, para a cidade? Não, fundamental, por quê? Primeiro que Maringá tem um porte, né, nós estamos com mais de 430 mil moradores, segundo a estimativa do IBGE, e é possível que tenhamos até mais, né, porque vamos lembrar que a estimativa do IBGE leva em consideração o crescimento que Maringá teve na década anterior, né, de 2000 a 2010, né, quando a gente teve o censo, que era 2,1% ao ano. Há alguns demógrafos e economistas, inclusive, que estão apostando que Maringá cresceu mais do que 2,1%. Então, somente o censo de 2021, né, porque o IBGE novamente se prepara para fazer a pesquisa, né, fazer o censo agora em 2021. Vamos ver se vai ser possível ou não, mas ele que vai garantir. Mas o porte de Maringá, né, exige que o plano de mobilidade já esteja implementado, né? Ele já deveria ter sido construído. E aí a pandemia pegou dois planos importantíssimos para a cidade no meio da sua elaboração. Um era o plano de mobilidade, né? E
inclusive assim, que depende não apenas do processo participativo, porque o planejamento urbano hoje, é preciso lembrar a população sobre isso. Planejamento urbano, todo o planejamento de todas as políticas, seja saúde, seja educação, ela tem que ser participativa, as pessoas têm que ir para as audiências públicas, têm que fazer parte dos conselhos, por meio dos segmentos. Nas audiências é o cidadão que vai lá dar a sua opinião e dizer o que ele quer. Nas conferências públicas se vai construir, de fato, o que a cidade deseja em relação, por exemplo, então, à mobilidade. Então, você tem a necessidade, né, de que as pessoas participem, né, desse processo e, portanto, a pandemia cortou essa possibilidade, tanto para o plano de mobilidade quanto para o plano diretor. Né? Ambos foram pegos na metade quando o processo participativo tem que ter andamento, além do fato de que se depende, por exemplo, de levantamentos para fazer o plano de mobilidade. Pensar o transporte coletivo é fundamental. Como que você vai fazer uma medida de ocupação do transporte coletivo quando a gente sabe que se tinha mais de 200 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas utilizando por dia os ônibus e hoje a gente tem 45 mil. Quer dizer, não tem como fazer um diagnóstico sobre isso. Além do fato de que isso, não dá para fazer nenhuma audiência presencial. Não dá, porque você tem que abrir, quanto mais gente tiver, melhor. Não dá para fazer conferência de forma alguma. Você tem que colocar as pessoas juntas, debatendo em cima de mapas, em cima de dados. Impossível fazer isso. Mas, enquanto isso, nós não temos o plano de mobilidade. Enquanto isso, o plano diretor já devia ter sido revisado em 2013. Né? A partir de 2013, no máximo em 2014, fechado. Né? Ele é de 2006, então 2016. Né? Em 2016 ele tinha que estar fechado, revisado, e a gente já tem, então, novas definições, novos parâmetros para o uso do solo, né, para a definição, você falou em ZEIS, né, para a definição aí dos projetos das zonas especiais de interesse social, onde serão implantadas a moradia social. Nós temos hoje um cadastro, né, realizado lá pela Secretaria de Habitação, Diretoria de Habitação, que ele é atualizadíssimo das pessoas que, né, estão inscritas na fila da casa própria. Se você entrar lá hoje, a última vez que eu entrei tinha 7.000 e poucas pessoas inscritas no cadastro ativo que foi, né, registrado aí recentemente. Mas se a gente pensar no cadastro histórico, tem 35 mil famílias inscritas. Ou seja, nós temos uma necessidade grande, né, de moradia social, de habitação social, ou a chamada moradia popular aqui em Maringá. E às vezes, a definição de onde as zonas, os territórios, o espaço onde as casas populares vão ser construídas, os blocos de apartamentos vão ser construídos, é no plano diretor que se define, né? E depois até num plano de habitação específico, mas os parâmetros todos, onde vão ser colocadas essas pessoas, tem que ser definido no plano diretor. A gente tem que gravar as zonas especiais de interesse social já no tal do zoneamento do município. Temos que garantir isso, é super importante. Para quê, Carlos? Para que, na hora que chega o dinheiro não tem chegado, digamos... Né, diga-se de passagem, desde que o atual presidente assumiu, não se construiu uma unidade no Brasil de Minha Casa Minha Vida, ou de qualquer nome, podia dar o nome que quisesse, casa azul, verde, amarela, branca, o importante seria construir as casas populares, né? Mas o governo federal não executou nenhum centavo, não destinou recurso para a construção das casas populares. Então, não temos, acabou o programa, né, que realmente conseguiu construir, né, milhares de unidades pelo Brasil todo no Minha Casa Minha Vida. Mas, felizmente, governos passam. O Estado está aí. Né, o Estado tem o compromisso, porque nós vivemos sob uma Constituição fantástica. Né, a Constituição brasileira hoje garante o direito à moradia para as pessoas. Então, esse presidente aí não tem o compromisso com
a habitação e a moradia social para as pessoas. Mas ele vai passar, ele vai embora e, sabe, deixa um legado horrível, mas ele passa. Agora, nós temos, né, o Estado tem que bancar, tem que garantir, por quê? Quem é que tem dinheiro para ir lá, hoje no Brasil, numa imobiliária e fazer um negócio, fechar um negócio? Todas essas propostas, né, que exigem também uma participação da sociedade em qualquer maneira, para que possa compreender também quais são as propostas, né, e até exercer uma determinada pressão sobre quem cria as leis e quem as executa, passam também até mesmo pela possibilidade, né, de que o cidadão, que o trabalhador possa acompanhar as sessões. Você está assinando, a senhora está assinando uma proposta junto com o vereador Manuel Sobrinho, doutor Manuel, para que uma das sessões, a da terça-feira, a Câmara tem 2 sessões ordinárias, a terça e quinta, a terça-feira seja à noite, né? Isso. Por quê? Vamos explicar certinho para as pessoas entenderem. Tá. Só fechar a questão da moradia, 30 segundos. Por que nós temos que ter toda essa legislação aqui, que inclusive vai passar aqui pela Câmara? E as pessoas têm que estar aqui sim, a população tem que estar assistindo, participando, né, vendo quais são os argumentos, né, que os vereadores vão utilizando para fazer a defesa daquilo que defendem. Mas nós temos que ter, por exemplo, o plano diretor fechado em relação à moradia, para que a gente não, quando tiver dinheiro, finalmente um outro governo, né, que traga recursos para a moradia, e a gente consiga trazer, que não se bote a moradia, implante a casa popular, os conjuntos nas periferias da cidade. Não precisa disso. Nós temos como fazer, né, processos, inclusive a atual Diretoria de Habitação, Secretaria de Habitação, tem esse projeto de ZES que traz as moradias populares para as áreas mais próximas de onde a cidade já está desenvolvida, né? Não precisa periferizar, botar longe, etc. Para isso, quanto mais gente tiver acompanhando essa discussão no Legislativo, porque toda essa legislação cai aqui. E quem vai, ao fim, né, aprovar ou não determinadas propostas que virão lá da Prefeitura, do Executivo, serão os vereadores. Muito bem, hoje nós temos 2 sessões, uma de terça, 9h30, e outra de quinta, 9h30 da manhã. Muitos trabalhadores que porventura quiserem vir acompanhar, não podem. Por quê? O trabalhador está nesse momento nas suas atividades, ele não pode, né, mesmo tendo interesse numa determinada matéria, né, porque eventualmente se tratam de matérias aqui que as pessoas têm interesse em vir acompanhar, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu bairro, tem a ver, né, com a sua profissão, etc. Por isso eu defendo, né? Na verdade, eu defenderia que as 2 sessões fossem noturnas, né? Porque os nossos trabalhadores, a gente tem aí, né, os últimos levantamentos que eu vi, a gente tem mais de 90%, né, dos nossos trabalhadores atuando nos turnos diurnos, né, durante o dia. E aí é importante que a gente possa possibilitar essas pessoas virem assistir. Então, eu defenderia que fossem as 2. Mas eu sei que, né, é difícil às vezes mudar totalmente, né, uma prática, como já foi em Maringá. Em Maringá, historicamente, a gente se lembra, né? Eu me lembro de sessões, né, acontecendo às noites. Isso foi mudando e agora a gente não tinha nenhuma sessão à noite. Então, aí o doutor Manuel faz essa proposta. Na primeira hora, né, eu já fui apoiadora, assino junto com ele, eu acho uma iniciativa excelente, né, para que a sessão da terça-feira, né, como você aponta, seja realizada no período da noite a partir das 19 horas. Né? Então, tem todo o meu apoio. E o argumento é simples, é esse. Né? Eu acho que com isso as pessoas terão maior possibilidade de acompanhar as atividades aqui, ao vivo, que é muito melhor do que, por exemplo, assistir pela internet, o que também a maior parte da nossa população ainda não tem condições. Né? A inclusão digital é um programa e uma questão que tem que ser realizada. As pessoas não têm internet, equipamentos, etc., né, para poder acompanhar, né, esses importantes momentos que vão decidir a sua vida, porque o que os vereadores estão decidindo aqui vai impactar diretamente na vida que cada um de nós temos, cada um dos maringaenses tem lá onde mora. Muito bem. Gabinete aberto para a cidadania.
Totalmente, né? Porque a Casa do Povo, né? Aqui a Câmara de Vereadores, na verdade, é a Câmara do Povo. À medida que a gente tem representantes aqui, né, da população. Por mais que cada um tenha sido eleito por uma fração, né, dos eleitores, ainda assim nós não representamos, eu não represento os 2.707 eleitores, né, que me trouxeram aqui. Eu represento toda a população. Então, né, o meu gabinete, por exemplo, é um gabinete absolutamente aberto, né, à população. Né. Para isso nós, inclusive, vamos criar alguns mecanismos, né, de divulgação, seja pelas redes sociais, né, que, como eu disse, tem um alcance bom, mas não chega, né, a alcançar todos. Né, seja por informativos que vamos, né, frequentemente produzir, distribuir, seja pelos telefones que estão à disposição, né, o meu gabinete está à disposição, as pessoas, inclusive nesse começo aqui temos 3 semanas de atuação. E eu estive, né, eu sou privilegiada em relação aos meus demais colegas, porque eu acabei de assinar minha aposentadoria. Então, eu estou com dedicação exclusiva à Câmara de Vereadores. Estive aqui todos os dias, né, desde o dia 4 de janeiro, e com isso já consegui fazer assim, um número grande de indicações, que algumas delas já vou colocar, né, na primeira sessão, né, indicações que tem a ver com já pedidos de moradores das mais diversas regiões, né, aqueles pedidos básicos que o vereador acaba fazendo essa mediação, né, solicitando ao poder público, né, e aí eu acho que isso dá inclusive um peso, né, quando é um vereador solicitando o asfaltamento de uma quadra, é uma quadra lá no Sanej que está sem asfalto, né? Então nós vamos solicitar já por meio de uma indicação ao prefeito, vamos trazer para cá, né? Porque essas indicações têm que ser aprovadas aqui, na sequência elas seguem, né, para o prefeito, e ele inclusive responde depois, dizendo se vai fazer, se não vai fazer, que prazo ele vai dar. Então todas essas pessoas estão em contato conosco, né? Elas vão tendo retorno, respostas nossas via telefone. E o nosso empenho é para que aquilo que a gente indica para o prefeito realizar, né, passou por um filtro aqui também. São, de fato, né, obras importantes, intervenções importantes, às vezes pequenas intervenções, né, para que as pessoas tenham, né, uma qualidade de vida mais alta, né, que tenha assegurado a qualidade de vida, independente do lugar onde ela mora na cidade. É evidente que nós sabemos que Maringá tem, né, altos índices de qualidade, mas essa qualidade tem que ser, distribuída por todo o nosso território. Né? E para isso, vou estar fazendo ações aí, no sentido de fazer isso, e dessa forma, né, de gabinete realmente aberto. Muito bem, agradecemos a sua participação e desejamos boa sorte nesse primeiro ano, né, dessa nova legislatura e, obviamente, nesse clima, né, de incerteza que todo o país e que nossa cidade vive também. Esperamos, né, que a vacina chegue logo para que essa casa possa estar cheia e acompanhar os projetos que passam por aqui, para que as pessoas possam ter a possibilidade também de compreender aquilo que está acontecendo. Nem sempre isso acontece. E o fato vai estar aqui sempre cobrindo e mostrando para você em primeira mão. José Carlos Leonel, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues e Ligiane Ciola para o Fato Maringá.